Canal Ilha 3, delegação na Califórnia. Hoje veio até Merced, Califórnia, mais propriamente a um aeroporto que por aqui há, para conversar um pouco com um jovem açoriano que é piloto deste avião que nós vemos aqui junto de nós e que está previsto dar uma voltita aí com o piloto, a ver se eu não fico tão nervoso. Nome, por favor? O meu nome é Bruno Mendonça. Bruno é natural de São Jorge? Sim. De Santo Antão. Santo Antão. Nos Estados Unidos há quanto tempo? Este ano faz 17 anos. 17 anos. Ora, nós vamos falar como é que enfim, que pensou um dia ser piloto, mas não vai ser agora. Mais tarde vamos ter uma conversa e vai-nos explicar como é que veio este bichinho de andar aí às voltinhas. Tá bem. Então, até já. Nós já estamos dentro do aviãozito, estamos preparados para levantar voo e vamos ter boa viagem ou não? Vai ser boa. Vai ser boa? Portanto, vocês aí Justin, que estás com a máquina na mão, reza um bocadinho por nós. Ok? Vamos embora então.
Canal Ida 3, delegação da Califórnia. Vamos continuar com a nossa conversa de há pouco, a conversa que tivemos com o Bruno. Mas desta vez, ao lado do Bruno, está a esposa Sara Mendonça. Sara, muito obrigado por nos ter aceito na sua casa. Fico contente de falar contigo. Eu sei que estás um bocadinho nervosa porque vamos falar em português e tu nasceste aqui. A Sara nasceu, é jovem ainda, nasceu nos Estados Unidos, foi para a escola. Os pais são de onde? São de São Jorge, biscoitos de São Jorge. Como é que se chama a tua mãe? Diamantina Raposo, E o teu pai? António Raposo. A Sara nasceu aqui, foi para a escola e depois, claro, foi trabalhar, mas tinha que ser um trabalho especial, não era? E então a Sara escolheu a profissão de Enfermagem. enfermagem. É difícil ser uma enfermeira? Às vezes, E para tirar o curso foi difícil? sim, foi. Foi muito tempo de escola? Era há muito tempo a estudar, a ler os livros, mas a escola era, para mim, era 5 anos. 5 anos. E a Sara, pois, a Sara foi começou a ser enfermeira ou pensou ser enfermeira da sua vontade ou porque a mãe já era enfermeira? Os meus pais puxaram um pouco para eu ir para o lado da enfermagem. Da enfermagem, porque a mãe já era enfermeira e a mãe já é enfermeira há muitos Há anos. muitos anos. Mais de 40. Eu até diria 50. Estamos perto, ela está perto. Quantos 50? Não vamos dizer a idade Não, dela, mas não. talvez já tenha 50. A Sara trabalha no Emmanuel, Manual Medical Center. em Interlock. Sim. Está casada, como eu disse há pouco, com o Bruno Mendonça, tem 2 meninos. Quando é que conheceu este senhor? Eu conheci o Bruno, era na festa da Casa dos Açores, aqui em Helmar, em 2005. 2005. 2005. Já foi há dias, Sara. Já foi há dias. E foi amor à primeira vista? Yeah, Yeah? yeah. Pois o Bruno também estava aqui de novo na área, nunca o tinhas visto. Não, era a primeira vez Foi a primeira naquela festa. naquela festa que o viste. Yeah. Tu és natural dos Estados Unidos, os teus pais são de São Jorge, mas o teu pai não é de São Jorge. Oh, não, o meu O pai. teu pai nasceu na Terceira, foi viver para São Jorge. É preciso pôr as coisas todas no seu lugar aqui. Está bem. O teu pai foi viver para São Jorge, mas o teu pai é terceirense. Estamos a descobrir isso, mas ninguém vai saber. A Sara já foi muita vez aos Açores Mas já. e, Muitas vezes. e tem lá os seus sogros Sim. e gosta muito de ir aos Açores. Gosto. E agora com 2 pequenos não é mais fácil, não é tão fácil Não, assim, não é é mais tão difícil. Muito mais difícil. E a Sara, qual foi a última vez que foi aos Açores? A gente foi em 2019. Foi. 2019. 2019. Com os dois. Com os dois. Com os 2 pequenos. Sim. Claro, foi uma alegria para os avós. Já estavam a planear ir outra vez, mas a epidemia não deixou. Sim. A Sara trabalha num hospital. Como é que vê esta doença? Tem aparecido muitas pessoas doentes no hospital que trabalham ou não? No hospital, sim. A gente começou devagarinho e depois a gente chegou a uma altura que estava. Tinha muitos. As camas estavam todas cheias. E depois foi para baixo outra vez, depois subiu tornou-se outra vez, com mais doentes, com o Covid, e depois foi para trás para baixo. Agora estamos Está mais normal, está mais baixo? muito mais normal. Desceu muito. Desceu muito. Dizia-me há pouco o Bruno que vocês também apanharam a doença.
O Bruno disse que também que a coisa não ficou lá muito contente com aquilo, também apanhou o Covid, mas foi só um Augustito. Yeah, para a gente, lá. a gente não foi mal, a gente tinha. Perdemos o sabor, sabor. o cheiro, por 5 dias. Mas vocês são novos, isso passou depressa. Sim, 5 dias. Quais são os planos, Sara, agora para ir aos Açores? Quando é a data? A gente tem que saber quando eles estão abertos lá para a gente poder. Isso. Eles estão abertos, mas A Sara não quer ir para lá de máscara. eu não quero ir para lá de máscara, eu não quero ter os meus pequenos fechados lá, eles não vão querer. A Sara já foi para outros sítios, mas o seu marido passear. Já. Qual foi o sítio que mais gostou de ir? A Sara é que vai responder. Tahiti. Tahiti. Isso fica longe daqui? Fica Um bocadinho. 9 horas. 9 horas de avião. do outro lado. Para o lado do Pacífico. 9 horas. Foi uma experiência boa? Foi. Está bem. A Sara estava um pouco nervosa por causa do seu português e está aqui a falar aqui. Está-me a dar baile, como se costuma dizer. A Sara tem irmãos? Tem 2 irmãs. Duas Eu tenho irmãs? 2 irmãs. 2 irmãs. Não há irmãos, é só irmãos. Não há meninos. Mas tem 2 meninos, não é? Ok, então vamos agora passar aqui a palavra aqui ao nosso piloto, que hoje deu uma volta connosco, comigo e com o Justin. Fomos dar uma volta. Ele pensava que eu estava com medo, mas eu não tinha medo. Não, eu por acaso começo por agradecer, foi espetacular ver Relmar e Delray e Livingston no ar, foi bonito, agradeço. E então vamos saber como é que o Bruno é de São Jorge também, não é? Sim. Bruno é de São Jorge. Que parte de São Jorge? Santo Antão, do topo. Do topo de Santo. Veio para os Estados Unidos quando? Em 2004, outubro de 2004. Outubro de 2004, era um jovem. Quando chegou aqui, foi para onde? Trabalhar para onde? Eu fui trabalhar para o Joseph Keller Farms, tinha um tio lá, ele já tinha contatado se eu viesse para cá que me dava trabalho. Trabalhei lá, ficava em casa de uma tia, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, estive lá. Depois tive a nossa casa quando os meus pais vieram cá e os meus irmãos. Trabalhei à volta de 6 anos e meio para o Joseph Keller Farms. E daí saiu das vacas, mas quando era miúdo tinha um sonho, sonhava em ser piloto. Tentou realizar este sonho quando estava nos Açores? Sim, só até aos 7 anos eu tinha medo de aviões ou helicópteros, eu fugia, escondia-me. Então só começou a sonhar depois dos 7 Aos anos? 7 anos fiz a minha primeira viagem na SAP, era Açores, para a terceira, um casamento de uma tia, com os meus avós, os meus pais não foram, e eu comecei a dizer que queria ser piloto, e ficou sempre comigo desde essa altura. Parecia outros trabalhos, outras coisas que eu gostava, mas nunca me enchia o coração, nunca havia sempre... Os aviões? Era sempre os aviões. Passava um avião por cima, lá estava eu a olhar para os aviões. Até às vezes estava a trabalhar com o meu pai, passava um avião, no lugar de estar a olhar para o que é que estava a fazer, tinha que ver o avião. Tinha que ver o avião. Tinha que ver o avião. E às vezes o pai começava a dizer, olha o que é que estás a fazer? Mas eu tinha que ver o avião. Onde é que estás a olhar? Estou a olhar para o avião. O Bruno trabalhava com o seu pai na lavoura. Sim. Na lavoura. E nunca teve a oportunidade de realizar este sonho de ser piloto nas ilhas. Tentou alguma vez? Sim, tentei, só quando houve uma fase ali dos 17 anos que eu tentei entrar para a Força Aérea. Eu fui lá fora fazer os testes e houve um teste que não tive os resultados que tinha que ter, pois a Força Aérea Portuguesa é muito pequena, só os testes são mais difíceis. E eles disseram, no lugar de escolheres isto, porque é que não vais para mecânico de avião?
E eu disse, pois se eu não vou entrar para piloto, eu não vou entrar para ali, tem que ser piloto. E eu fui para trás, para os Açores, mas na altura que estava no continente, tinha um primo no continente e eu fui a uma escola privada que na altura chamava-se Aerocondor, para fazer, fazer aviação civil, treinar e tudo. E eles deram-me o preço, deram-me o estimado e tudo, eu fui para trás para os Açores e apresentei aquilo aos meus pais, era muito dinheiro, à volta de 65 mil euros. Para tirar só o curso, mas não era, eu não podia conseguir trabalho acabando o curso, tinha que fazer mais as horas, como fiz aqui. Tinha que estagiar como piloto. Sim. Então o meu pai ainda falou com o banco, tentou saber, mas o senhor do banco tinha-lhe dito que, olha, vais gastar esse dinheiro todo, mas ele não vai ter trabalho quando sair do curso. E o meu pai disse, então assim, eu também não vou gastar o dinheiro. Eu chateava os meus pais, já queria. E depois daí fui para o exército. Saí do exército, tinha que cumprir o meu tempo regular lá. Saí do exército, estava a trabalhar com o meu pai na lavoura, meus irmãos também queriam lavoura, e eu disse, eu quero mais alguma coisa, só eu vou ir aos Estados Unidos. Na altura pensei, vou aos Estados Unidos por 5 anos, guardar dinheiro, quem sabe. Tinha guardado dinheiro e vinha com um plano de 5 anos, trabalhar, ganhar dinheiro. E depois não aconteceu assim, as coisas foram diferentes. Ao fim de 6 meses de estar aqui, conheci alguém e por acaso, há bocado perguntou se tinha sido amor à primeira vista, e para mim foi, eu conheci a Sara através do pai, eu estava a falar com o pai dela quando ela me apareceu e o pai apresentou, e eu estava com um amigo, e eu acabei de falar e ela foi-se embora e eu disse ao meu amigo, eu acho que aquela vai ser a que eu vou casar. Eu disse isto ao meu amigo já não está vivo, mas foram as palavras que eu disse. Estavas convencido que a Sara não fugia? E não fugi mesmo. E não fugi mesmo. Não fugi mesmo. E foi bom, porque casaste, que é assim mesmo, e a Sara foi, como que eu vou dizer, o teu braço direito, o teu suporte para a realização do teu sonho. Pois sim, senhor. Se não tivesse sido a Sara, talvez não tinha conseguido. Apesar de que eu estava a fazer o esforço e tive sempre aquela força por detrás de mim que me ajudou a ter o sucesso que alcancei até hoje, e espero continuar. Mas, quer dizer, a Sara suportou. E agora, o pai estava e a mãe, e estão nos Açores, quando lhe diz, olha, eu vou começar a voar, eles não se benzeram, não ficaram assim preocupados? Eu acho que a minha mãe disse, Bruno, outra vez, os aviões. O meu pai nem sequer disse nada, na altura, porque ele pensava... Eu pensava que não ias à frente. Pois, eu acho que sim. Depois é outra coisa, eu acho que nós açorianos, hoje em dia já conheço vários pilotos dos Açores, mas naquela altura dos nossos pais, do tio e tudo, eu acho que não estavam... Pronto, os pilotos não eram dos Açores, eram de fora do continente, e aquela coisa do medo. E eu acho que isso também, os pais têm sempre um certo medo para os filhos, e estavam, mas nunca me disseram que não. E eu acho que queriam ver se tu te esquecias por ti próprio. Isso mesmo. A ideia de ser piloto. E por acaso, com isso, eu penso que quando houve o acidente da SATA em São Jorge, o meu pai levou-me a ver o acidente. Não pudemos ir encostados, mas eu consegui ver o avião, para ver se, sei lá, talvez me dava algum medo, para não... Foi o contrário. E ainda hoje eu vejo acidentes de aviões e há os relatórios, e eu quero saber porque é que aconteceu aquele acidente, para eu não fazer aquele erro. Para não cometer o erro. Isso mesmo. E então aquilo ainda me pôs mais entusiasmado. Exatamente. E lá, pronto, os meus pais não conseguiram nisso, e quando eu vim para cá eles pensaram, o sonho acabou. Eu acho que até chegaram a perguntar à Sara como é que ela se sentia nesse aspecto ela disse, é o que ele gosta, só eu vou apoiá-lo. Sim, a Sara, assim, um pouco a Sara sempre a apoiar. E a outra parte da Sara me apoiar foi que eu, quando saí do Galo, eu não saí das vacas, eu ainda fui para a Alta Califórnia, e o horário aí sim, artificial, eu começava às vezes às 3 da manhã e acabava ao meio-dia, e decidi
fazer o meu high school, o meu 12º CAT, passar o que tinha de lá feito e passar para cá. Quando comecei na escola, tinha um professor que sabia que eu gostava de aviões e ele disse-me, indicou-me para onde ir. Vai lá, experimenta no aeroporto de Modesto. Eu venho para casa e eu falava sempre de aviões e chegou-se um dia que a Sara diz-me assim, tu fazes alguma coisa ou deixa de falar de aviões. Já estava mesmo. E eu disse, e só quero ter a certeza que eu agora sei para onde é que vou, mas quando começar eu não vou reparar se vai estar aqui ao meu lado. E ela disse que sim, não queria me ouvir falar de aviões. E fui e fiquei apegado, marquei logo as minhas primeiras aulas e comecei e depois tenho um piloto amigo que mora em Stevenson, o Michael Couto, e é que também dava-me conselhos, ajudou sempre, ainda continua. E pronto, fazendo estes conhecimentos ajudaram-me a guiar e tendo muito apoio em casa, que é muito preciso, foi assim que cheguei até aqui. A realização do sonho. A Sara fica preocupada quando ele vai voar? Bem, a maior parte não. Não? Porque a pergunta é porque há pouco, quando nós fomos voar, quando aterramos, a preocupação do Bruno foi mandar uma mensagem à Sara a dizer que já aterramos. Portanto, eu gosto de saber. Gosta de saber. Portanto, há aí um sinal de uma preocupação muito levezita, mas ainda há. Embora eu apoie todo sempre. Além de piloto, é também instrutor. Tem alunos. Sim. Dá classes de como voar. Sim. Tenho por volta de 15 alunos neste momento. E os alunos, as idades variam? Ou? Sim, tem uma rapariga mais nova, começou aos 14 anos, hoje tem 16 anos, ela voa pela primeira vez há umas 2 semanas, é a mais nova, e o mais velho, 62 anos. 60. Ele já tirou a sua licença, mas tinha 62 anos. Quando começou? Sim, e agora o outro abaixo tem 58, está no ponto de tirar a sua licença também. E quando tira a licença, como é que é feito? Tem uma pessoa que vai consigo, que voa consigo? Sim. E tem, tal e qual como tirar a licença, carta de condução? Vai uma pessoa ao nosso lado, um avaliador, e temos certas manobras que temos que fazer, e eles têm, a gente chama o standards, agora esqueci da palavra em português, e eles têm que fazer aquelas manobras dentro daqueles parâmetros. E se fazem as manobras todas, emergências, aterragens, outras manobras de voo, passam a licença. Também tem uma parte oral, primeiro. É isso que eu ia perguntar. Por volta de umas 3 horas e depois uma volta de 1h30 a 2 horas de voo. Passa a oral, vai para o voo. Porque se não passar a oral já não se levanta voo. Exatamente. Não é? Já não tem oral, não vale a pena perder tempo. Não. Enfim, mas deve ser difícil. A pessoa tem que se dedicar, porque eu vi aquele... Como é que é o cockpit, mas chama aqueles instrumentos, sim. Aqueles instrumentos todos, não tinha lá a filarmónica, mas eram instrumentos todos lá, e aquilo era muito botão e muitos relógios, demonstradores, e aquilo dava muito uma confusão para a minha cabeça. E aquilo é o mais simples. E aquilo é mais simples, mas a pessoa tem que aprender aquilo tudo. Aquilo tudo tem a sua utilidade, não é? Exatamente. Há uma razão porque é que estão ali. Sim. E a pessoa tem que aprender aquilo. Tem que saber como é que eles funcionam. E qual é o propósito? Como eles funcionam, e se houver uma avaria, saber identificá-la e corrigi-la. E lá em cima dá muito tempo para corrigir. Nos mecânicos lá em cima estão todos fechados. Só o piloto, não se pode puxar aí para o mecânico. É isso mesmo. O piloto é encarregado disso tudo, e simulamos sempre emergências na parte de treino. Há certos instrumentos que, se falharem, podemos continuar em voo. Se estamos prontos, não estamos dentro das nuvens, vamos dizer assim, e outros instrumentos vamos ter que aterrar
E depois se é qualquer coisa com motor ou elétrico, ou um incêndio a bordo, incêndio elétrico, há certas coisas que podemos fazer e há outras coisas que vamos ter que aterrar. De emergência. De emergência. E normalmente, mesmo nas companhias que dizemos, é uma emergência, aquela companhia aterrou de emergência, não quer dizer que estão em perigo. Só que eles têm que aterrar. Tem que aterrar. Sim, é a forma que nós chamamos. Emergência é que não podes seguir mais, tens que aterrar agora. O Bruno está nesta companhia, que tem o nome de Airborne Aviation. E agora, segundo me disse, parece que vai para uma outra pilotar um avião maior. Sim. E já sente assim formigas no estômago a pensar nisso? Mais responsabilidade, não? Eu sinto-me honrado. O sonho está-se a realizar, que a luz no fim do túnel está cada vez a ficar maior. Exatamente. E estou muito contente que a oportunidade apareceu. Ainda não está bem confirmado, mas em princípio esta semana que vem vai ser confirmado o novo trabalho. Este foi um sonho pequeno que se tornou uma grande realidade, mas o seu sonho maior é chegar mesmo a uma companhia para fazer voos comerciais, não é? Sim, inicialmente era voar, só nos Açores, inicialmente era voar para a SATA, que era o que eu... e voar nas ilhas que me viram crescer. Ainda gostaria de aterrar nos Açores. E depois mudou, sendo como eu aprendi aqui, inicialmente antes de ter filhos, eram as companhias aéreas. Depois, isto foi sempre mudando, depois tive o meu amigo, o Michael Cote, que me levou a experimentar, ele voa no setor privado, aviões privados, a jato. E ele levou-me a dar uma volta num. E eu comecei a gostar daquele lado da aviação também. E depois a trabalhar aqui, eu também vou, os últimos 3 anos voei a fazer semeadura de nuvens no mau tempo, em Modesto. O que é isto? O que é que se trata? Já explico, mas foi assim, como essa companhia tem um avião em Modesto, eu comecei a ver o lado da aviação privada em Modesto, porque é a companhia que eu eventualmente vou começar a trabalhar, vou saber para a semana que vem. Foi aí que comecei a ver como é que eles trabalhavam, como é que a companhia funcionava, e eles começaram-me a conhecer, e através dos conhecimentos, manda-me os teus dados e quantas horas de voo tens e tudo. Eu tive que mandar 3 vezes, à terceira vez eles disseram, olha, não precisas mandar mais porque estás o primeiro a seguir na lista. Portanto, já há um contrato já à vista, não é? Já está, agora só falta assinar o contrato, vai ser em princípio esta semana que vem. Então, volta então a explicar lá, faz favor. Da semeadura das nuvens. Semeadura das nuvens, penso que é o trabalho que talvez ponha a Sara nervosa. Eu vou voar cada vez que vem uma tempestade ou mau tempo aqui na Califórnia. A companhia, nós vamos voar e para aumentar a neve nas montanhas, para quando derreter, ir para as nossas reservas para termos água. E não necessariamente para a água, mas para produzir elétrico. Já percebi. E então fazemos o spray de sal. No verão é sal, de inverno fazemos o chamado Silver Iodide. Agora não sei o nome químico em português. E estamos às vezes 4 horas dentro do mau tempo. Voamos em condições que outros pilotos não querem voar. Nem levantam voo. Às vezes estou em comunicações com o rádio, com as companhias aéreas, e eles dizem às companhias, olha, tens uma área aí de mau tempo à tua frente, assim e assim. Também já nos avisaram a mim, somos 2 pilotos, tem um comandante e tenho eu. E eu respondo, uma das vezes respondi, nós sabemos e nós queremos ir para essa área. Enquanto da companhia aérea, um avião muito maior está-se a desviar. Só já está a ver as condições que estamos. Quer dizer, isto
faz chover ou faz obriga a nuvem a... Pode fazer chover, neste caso aumentamos para a neve nas montanhas. Okay. E está aumenta em 20%, só a quantidade que a nuvem tem, mais aumenta 20%. E para isto funcionar, a nuvem tem que ter a quantidade de umidade e temos que ter chamamos que a orografia, o vento a subir para as nuvens, e depois temos que ter também as temperaturas. E tudo isto temos os nossos meteorologistas que nos estão constantemente a dar informações, e nós estamos a voar desde que as condições estejam boas, e aumenta a neve. E o que é perigoso também, não é perigoso ou mais que outras pessoas não gostam de voar, é porque quando tem essa umidade, a temperatura de congelar, no avião às vezes temos bocados de gelo grandes no avião. Já aconteceu mais pesado. Sim, já aconteceu não podermos segurar a altitude e termos que descer rapidamente, sair daquela zona. Claro, isto é uma razão para passar a... Mas deu-me muita mais experiência. Eu aprendi muito mais. Mas a Sara... Voamos sempre com cuidado, também tenho que dizer isso, e sabemos, como temos os próprios meteorologistas, sabemos onde é que temos que descer e onde o ar está mais quente e não encontramos o gelo. É tudo feito, tem uma sequência de coisas que seguimos. Na família do Bruno, é o único que te deu para andar com a cabeça no ar? Penso que um dos irmãos da minha mãe também gostava da aviação, mas não tirou. Segundo ele, o meu tio, tínhamos um primo que andava na Força Aérea como piloto. Só não sei se é daí. Eu não sonhei, penso que ouvi. Quando o Bruno já foi aos Açores, pedia explicações aos pilotos da SATA. É verdade? Eu tive um piloto da SATA, e como isto vai para os Açores, Sérgio Oliveira, no ano que me ia casar com a Sara, eu decidi, os meus pais não podiam vir cá, e decidi ir aos Açores para visitar os meus pais, e também havia o casamento dos meus tios que iam vir cá ao nosso casamento. E foi aí também que houve um tanto de coisa da aviação dobrou. Eu ia sozinho para os Açores, tinha comprado o bilhete na primeira classe e não tinha ninguém sentado ao meu lado. E de repente senta-se uma pessoa ao meu lado, tipo com a farda da SATA, mas não tinha as divisas, não tinha nada. E eu, como não podia estar calado, apresentei-me e começámos a falar e perguntei-lhe: trabalha na SATA? E ele disse: sim, eu trouxe o avião dos Açores para os Estados Unidos, porque um piloto adoeceu ou qualquer coisa e eu vim fazer este voo, mas agora vou para trás para descansar e vou aqui sentado. Ficou logo... Imagina, Sara, imagina a viagem desde os Estados Unidos até os Açores, ou vice-versa, foi só aviões. Foi só aviões. E através dele fizemos mais viagens, e houve uma altura que eu disse, usando o nome dele e falando no interesse da aviação, eu pedia sempre para me sentar no cockpit da SATA, para ver aterrar nos Açores. E eles deixavam? Consegui aterrar 4 vezes. E era tanto que eu dizia à Sara: se acordares e eu não estiver aqui, já sabes onde é que eu estou. Estou lá à frente. E sempre que podia, estava lá à frente. E sim, eu já entendi, na altura que consegui sentar lá à frente, já tinha algumas lições de voo, já entendi algumas coisas, e eles explicaram-me aquilo tudo. Aquilo era, é como uma criança com um brinquedo novo. Era eu lá à frente. Não, eu imagino uma pessoa que nasceu, não foi nascer, foi depois de 7 anos, começar a gostar de aviões e ter uma oportunidade de estar ali e ver aterrar um avião comercial, deve ser fantástico. Portanto, agora vai para outro emprego e vai pilotar aviões maiores e as distâncias, quais são as distâncias? Vai muito para o norte ou para o sul, para onde é que vai?
Vai depender. Eu sei que eles fazem muitas viagens dentro do norte ou sul da Califórnia, mais na costa oeste. E eu sei que os aviões têm alcance de 1400 milhas. Depois depende, é para onde as pessoas quiserem voar e pagar e a companhia mandar. Eu vou conhecer mais lugares. Vai ser interessante. Sim. E a Sara, se calhar a Sara já está a pensar, se calhar vou dar uma volta mais longe, agora mais o meu marido num avião mais confortável do que este que fui. Os miúdos também, vi outro dia no Facebook, que eles estavam contentes, eles gostam de viajar também. Eles adoram. E a Sara não se importava, ou não se importa se um dia o Noe ou o Lucas disser e quer ser piloto, a Sara vai dar o suporte. Sim. Vai dar o suporte. Assim é que é. Por um lado é bom, a gente tem medo de andar de avião. Se calhar ainda hoje há pessoas que vão pensar que eu tive medo, mas eu não tive medo. Eu fui, eu estava à vontade, e na minha idade também já não há para ter medo. A gente, Olha, é um gosto. A gente vai terminar esta conversa. Foi um prazer enorme ir com o Bruno, andar de avião, mas o Justin diz que também gostou muito de andar, diz que foi uma experiência boa para ele, apesar de ser um jovem, já fez mais do que eu com a idade dele, já foi dar uma volta de avião, com a idade dele nunca fiz isto. Quero agradecer ao Bruno, ter tirado o seu tempo, ter-nos falado sobre a história de como foi, chegou a ser piloto, a volta que deu. Conseguimos ver aqui um pouco de Val São Joaquim, e agradecer à Sara por ter aberto a sua porta, porque em casa as senhoras é que mandam. Portanto, ter aberto a porta, e se eu sei que os teus pais vão ver no YouTube, com certeza, ou na Mel, esta conversa que nós temos. Se quiseres, tens o microfone do canal Ilha 3 para aqui que quiseres acrescentar. Em primeiro lugar, agradecer terem vindo, dar a volta de avião. Eu gosto sempre de falar da aviação, é sempre um prazer, e mostrar um pouco do que é que eu faço. E para quem está a ver ou vai ver, que não se assustem quando andem de avião. Os pilotos têm muito treino, muitas horas de dedicação, pelo menos aqui nos Estados Unidos, primeiro 1500 horas antes de poderem ir para a aviação comercial. E em relação à minha família, tenho família na Terceira e os meus pais, um grande abraço. E eu sei que no princípio era difícil eles entenderem este sonho. Sei que do lado das minhas tias sempre me davam apoio, sempre à frente. Os meus pais era um pouco por medo e não saber o que é que ia sair daqui, se eu ia chegar lá ou não. Agradecer também o apoio que eles me deram, porque eles hoje em dia sim apoiam a aviação, apesar de ter medo. A minha mãe está sempre a perguntar como é que corre, como é que está. O meu pai também agora já fala sobre os aviões um pouco, apesar de que ele gosta mais do negócio das vacas e tudo, mas eu também gosto e podemos falar um pouco de tudo. Só um abraço a todos, quem vir este canal, oxalá que gostem. Sara, queres mandar cumprimentos para a sogra, para o sogro, para alguém que vai ver isto? Só queria dizer olá a todos. Está bom, a Sara diz olá e eu digo obrigado. Espero que tenham gostado desta conversa. Comentam se quiserem comentar e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.